Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos mergulhar na história de um objeto que, para muitos, é um símbolo icônico das trincheiras da Primeira Guerra Mundial: o capacete Adrian. Vocês já pararam para pensar por que ele tem esse formato tão característico, com essa crista no topo? Ou que a sua história é uma corrida desesperada contra o tempo para salvar vidas? Pois é exatamente isso que vamos descobrir. O capacete Adrian não é apenas um pedaço de metal. É o resultado de uma inovação que mudou para sempre a proteção dos soldados no campo de batalha. Fiquem comigo para conhecer a incrível jornada do primeiro capacete de aço moderno do mundo, uma invenção francesa que continua a ecoar até hoje. Vamos voltar um pouco no tempo para 1914. A Primeira Guerra Mundial havia acabado de começar, e as táticas militares ainda estavam presas ao século XIX. Os exércitos marchavam para a batalha, usando uniformes coloridos, e na cabeça, apenas um cap de tecido, o famoso cap. Bonito, sim, mas totalmente inútil contra o novo tipo de guerra que estava surgindo. A guerra de trincheiras transformou o campo de batalha num inferno de estilhaços de artilharia, balas de metralhadora e detritos voando por toda parte. As lesões na cabeça se tornaram a principal causa de morte e de ferimentos incapacitantes. Os hospitais de campanha estavam lotados de soldados com traumatismos cranianos terríveis, muitos dos quais poderiam ter sido evitados. Era uma carnificina. A situação era desesperadora e o alto comando francês percebeu que precisava agir rápido. Um cirurgião chamado Louis Adrien, que trabalhava diretamente com os feridos, viu essa tragédia em primeira mão. Ele notou que muitos soldados sobreviviam quando pequenos pedaços de metal ou outros objetos desviavam os projéteis. Inspirado por essa observação, ele teve uma ideia simples, mas genial. Uma pequena calota de aço, uma espécie de tigela, para ser usada por baixo do cap de tecido. Era uma solução improvisada, conhecida como servelière, mas os resultados foram imediatos e impressionantes. O número de ferimentos fatais na cabeça começou a diminuir. A ideia funcionava, mas ainda não era o ideal. O cap por cima não oferecia estabilidade e a proteção ainda era limitada. Vendo o sucesso inicial, o general Auguste-Louis Adrien, que não era o mesmo cirurgião, mas compartilhava a mesma preocupação, decidiu levar o conceito adiante. Ele era o intendente-geral do exército e tinha o poder de transformar aquela ideia numa solução para milhões de soldados. A ordem era clara: criar um capacete de aço completo, que fosse leve o suficiente para não atrapalhar o combatente, barato para ser produzido em massa e, o mais importante, eficaz para proteger contra os estilhaços que choviam sobre as trincheiras. A equipe de design trabalhou dia e noite. Eles se inspiraram em capacetes históricos, como os dos bombeiros de Paris, que já tinham um formato pensado para desviar objetos que caíam. E assim, em 1915, nasceu o Casque Adrian, modelo M15. Ele era feito de aço carbono relativamente fino, com cerca de 0,7 milímetros de espessura, o que o tornava leve, pesando cerca de 700 a 800 gramas. A característica mais marcante, claro, era a crista no topo. Muitos pensam que era decorativa, mas ela tinha duas funções práticas muito importantes. Primeiro, ela cobria a junção das três partes principais do capacete: a frente, a traseira e o topo, fortalecendo a estrutura. Segundo, e talvez mais crucial, a crista ajudava a desviar golpes de sabre e, principalmente, a dissipar a energia de estilhaços que caíssem verticalmente, um perigo constante nas trincheiras. O design também incluía abas na frente e atrás, projetadas para proteger o rosto e o pescoço da chuva e de detritos. Por dentro, o capacete tinha um forro de couro e tecido, suspenso para criar um espaço entre a cabeça do soldado e o casco de metal. Esse sistema de suspensão era fundamental.
Ele não só tornava o capacete mais confortável, mas também absorvia parte do impacto de um projétil, reduzindo o risco de traumatismo craniano mesmo que o capacete não fosse perfurado. A produção começou a um ritmo frenético. Milhões de unidades foram fabricadas e distribuídas. Pela primeira vez na história moderna, um exército inteiro estava equipado com proteção eficaz para a cabeça. O impacto foi monumental. Estima-se que o capacete Adrian tenha reduzido as fatalidades por ferimentos na cabeça em até 75% em algumas unidades. Foi uma verdadeira revolução que salvou incontáveis vidas. O sucesso do capacete Adrian foi tão grande que logo chamou a atenção dos aliados da França. Rapidamente, países como a Bélgica, a Itália, a Rússia, a Romênia e a Sérvia adotaram o capacete, cada um adicionando seu próprio emblema nacional na frente. O capacete italiano, por exemplo, vinha pintado em verde acinzentado, enquanto o belga exibia o leão heráldico. Isso transformou o Adrian num símbolo de união entre as forças aliadas. Enquanto isso, os britânicos desenvolveram seu próprio capacete, o Brodie, com formato de prato, otimizado para proteger de estilhaços vindos de cima, e os alemães criaram o icônico Stahlhelm, que oferecia uma proteção superior para a cabeça e o pescoço, mas era mais pesado e caro de produzir. A corrida pelo melhor capacete estava em pleno andamento. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a história do Adrian não terminou. Pelo contrário, ele continuou em serviço no exército francês e em muitos outros países. Ele passou por algumas modernizações, como o modelo M26, feito de um aço mais resistente e fabricado a partir de uma única peça de metal, eliminando a necessidade da crista para unir as partes, embora ela tenha sido mantida por seu valor icônico e por sua função de desviar objetos. Este modelo M26 foi o capacete padrão do soldado francês no início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Vimos imagens de soldados franceses na linha Maginot e durante a Batalha da França, usando o Adrian, um design que já tinha mais de 20 anos, mas ainda era considerado útil. Durante a Segunda Guerra, o capacete Adrian também foi usado por forças policiais, bombeiros e unidades de defesa civil na França. Sua silhueta se tornou familiar não apenas nos campos de batalha, mas também nas ruas das cidades. Após a libertação da França, as novas forças francesas foram gradualmente reequipadas com capacetes americanos, o modelo M1. No entanto, o Adrian não desapareceu completamente. Ele continuou a ser utilizado por forças policiais e unidades de reserva por muitos anos após a guerra. É incrível pensar que um design nascido da urgência das trincheiras de 1915 conseguiu se manter relevante por tanto tempo, atravessando 2 guerras mundiais e o início da Guerra Fria. E hoje? Onde encontramos o capacete Adrian? Embora não seja mais usado por nenhum exército principal, sua herança vive. Em alguns países, corpos de bombeiros e guardas cerimoniais ainda utilizam versões do Adrian, mantendo viva essa silhueta clássica. Para colecionadores de militaria, o Adrian é um item obrigatório, uma peça tangível da história da Primeira Guerra Mundial. Cada capacete, com seus amassados, arranhões e emblemas desbotados, conta uma história silenciosa sobre o soldado que o usou. É um testemunho da brutalidade da guerra industrial e da engenhosidade humana em face da adversidade. O capacete Adrian foi mais do que apenas uma peça de equipamento. Foi um salva-vidas, um símbolo de uma nação e uma inovação que marcou o início da era da proteção individual moderna para o soldado. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pela história do capacete Adrian. Uma invenção nascida da necessidade, que combinou simplicidade, eficácia e produção em massa para proteger milhões de pessoas. Da próxima vez que virem uma foto ou um filme da Primeira Guerra Mundial e notarem aquele capacete com a crista, vocês saberão que ele é muito mais do que um simples acessório. Ele é um herói silencioso de aço.
Muito obrigado por assistirem até aqui. Espero que tenham gostado de aprender sobre este pedaço fascinante da história militar. Se vocês curtiram o vídeo, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam e se há algum outro equipamento histórico que gostariam de ver por aqui. Um grande abraço e até a próxima!